A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 145º dia 145 da nossa leitura anual da Bíblia. Olha, estamos chegando quase à metade, né? Daqui a pouco a gente chega na metade da nossa leitura. Então, eu gostaria de comentar hoje a respeito desse enigmático livro de Esther, né? Essa história ela vai acontecer alguns anos depois, em que o povo sai da Babilônia e vai para Jerusalém. A gente não sabe precisar o ano, mas a gente vai ver que na história de Esther, o seu tio, Mordecai, ele vai ser levado cativo para a Babilônia. Então os pais de Esther morrem, ela também é conhecida como Radassa, e aí acontecem algumas coisas muito interessantes. Quando ela vai para o cativeiro, certamente ela era criança. E aí Mordecai termina de criar e Esther passa a ter um respeito e um relacionamento com Mordecai como realmente um pai adotivo, né? E uma coisa interessante que a gente percebe é que esse é um livro, talvez o único livro da Bíblia, que não se menciona o nome de Deus, mesmo Deus agindo de uma forma impessoal, de uma forma histórica, de uma forma a conduzir toda a história do povo de Deus através de Esther e Mardoqueu, né? E aí a gente vai começar então mostrando uma festa de bêbados, uma festa de bêbados. O rei nesse tempo é o rei Assuero ou o rei Xerxes, é o mesmo nome. Eu não sei o porquê, uns dizem Assuero, outros dizem Xerxes, mas é a mesma pessoa. Tem tradução que é uma, tem tradução que é a outra. E esse rei, o rei Xerxes ou o rei Assuero, ele vai dar duas festas, dois banquetes. O primeiro banquete ele vai dar para os príncipes e para os oficiais de 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Ele vai chamar todos os reis, dá uma bela festa, uma festa que não acaba mais. E depois disso ele vai dar uma festa para os seus funcionários, um banquete para os oficiais do palácio. Eu sei que a Bíblia fala assim que são 187 dias de festas, é festa que não acaba mais. E tinha um detalhe, bebida à vontade, bebida para todo mundo e poderia se embriagar o tempo todo, por isso que é uma festa de bêbados. E aí, esse rei Assuero, ele tem uma esposa que se chama Vasti, e essa mulher ela é muito bonita. E aí o rei, embriagado, tomando todas, pede para buscar a esposa para expor a beleza dessa mulher. E essa mulher se revolta, ela se rebela e fala: eu não vou ficar de modelo para os príncipes e nem para nenhum funcionário, eu não vou. Com isso o rei fica muito indignado, pede algumas informações para os seus oficiais e os seus conselheiros falam o seguinte: olha, tem que expulsar essa mulher, porque senão daqui a pouco todas as mulheres do reino vão se tornar rebeldes. E assim o rei faz, expulsa a rainha Vasti e ele dá uma ordem interessante. Ele fala assim: a partir de agora todos os homens devem mandar na sua casa. É uma ordem real. Quem manda na casa é o homem. E aí a gente vai perceber que há um concurso, então, depois que Vasti ou Vasti ela é expulsa, eles fazem uma espécie de concurso de beleza para que uma pessoa virgem, uma jovem, linda, virgem, possa se casar com o rei e tornar-se rainha. E nesse processo veio uma mulher judia, cujo nome é Esther ou Radassa, e essa pessoa muito bonita vence esse concurso. E é interessante que as mulheres passam um ano só se produzindo, só se preparando para se apresentar para o rei. Enfim, essa mulher ganha e aí passa então a ser
rainha junto à esposa do rei, no caso do rei Assuero, ou o rei Xerxes. Acontece que Mordecai, que é o tio de Esther, ele passa a ser um oficial do rei, né? Ele passa a trabalhar, na realidade, no palácio real. E ele percebe que algumas pessoas estão querendo matar o rei Assuero. Aí ele fala com a Esther fala com o rei. E aí aí é feita uma investigação, percebe-se então que tem pessoas querendo matar o rei. Só que aí tem um problema do rei colocar Amã, um homem maligno, como um oficial de alta patente, né? Ele era o secretário, ele era o ministro lá da casa real. E aí, nesse sentido, ele era um orgulhoso e queria que todo mundo se prostrasse diante dele. As pessoas se prostraram, porém Amã, Mordecai, aliás, o tio da Esther, não se prostrava. E ele vai influenciar o rei, esse Amã vai influenciar o rei e vai falar que todos os judeus precisam ser mortos. Aí ele vai lançar um dado, uma espécie de dado, vai lançar a sorte, que se chama Pur, ou Purim, para saber o dia exato em que os judeus deveriam ser mortos. O rei concorda pela influência, decreta, e aí ele é marcado para o dia 13 de um determinado mês, que os judeus morreriam naquele dia. Só que a Esther, ela pede uma reunião com o rei e fala assim: olha, se eu chegar diante do rei e o rei tocar o cetro, e se ele não descer o cetro, eu morro. Se ele permanecer com o cetro na mão, eu sobrevivo. E aí ela vai, toca no altar do rei, e o rei autoriza ela permanecer e falar com ele. Nesse sentido, ela fala: eu quero ter uma conversa com você, ó rei, né, com o rei Assuero e com Amã. Aí ela faz um banquete muito bonito, e aí quando chega no banquete ela fala assim: não, o que eu tenho para falar, eu quero falar amanhã. E nesse intervalo, Amã, que é o maligno, faz uma forca já para matar Mordecai. E ele é aconselhado a fazer uma forca. Quando o Amã volta para o palácio real, onde Esther está fazendo ali um banquete, aí a Esther vai se revelar: olha, eu sou judia e Amã está aqui, ele está querendo matar todos os judeus, e aí entrega ele. Aí o rei fica indignado. A forca que ele estava preparando para Mordecai, o rei manda que ele fosse enforcado naquela forca, e aí o rei decreta o seguinte: olha, a partir de agora então vocês podem se defender, os judeus podem defender. Por isso que é chamada a festa do Purim, porque eles comemoram, os judeus fazem uma festa que é a festa da proteção. Eles vão se proteger se alguém quiser tentar matá-los. E aí acontece uma guerra entre os judeus e quem quer matar os judeus, e eles se livram dessa guerra. O interessante é que Esther, ela vai dizer o seguinte: olha, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E Mordecai fala assim: pode ser que Deus tenha te preparado para este momento. Eu acho muito interessante, gente, que cada um de nós temos um plano, nós temos um propósito, e nós temos um propósito diante de Deus. Deus, ele tem um chamado específico para cada um. Pode ser que onde você esteja aí agora, você tenha a graça e a capacidade de influenciar alguém. Da mesma forma que Mardoqueu influenciou o rei, né? Da mesma forma que Mardoqueu influenciou a Esther, e a Esther influenciou o rei. Então, aonde você estiver, seja fazendo o que você estiver, influencie as pessoas para os planos e os princípios de Deus. Então essa é a primeira mensagem até o capítulo 5. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma excelente leitura.